A edição deste mês do Parlamento Jovem contou com a palestra da psicóloga Ana Flávia Weiss. Ela prometeu aos deputados e estudantes que as suas mães não irão padecer no paraíso. O que é ser mãe, né? Padecer no paraíso. Então a gente vai pensar em tudo que elas sofrem para que a gente viva. E assim, eu fui procurar a imagem para pôr ali. E aí eu fiquei parada, porque lá quando você abre na internet Google, mães de imagens, mães de adolescentes, só aparece aquelas imagens românticas, assim, né? Você escreve mãe, a mãe com o nenenzinho no colo, uma coisa bem romântica. Eu falei, gente, não é assim. Porque, na verdade, a ideia que a gente tem de mãe é muito forte. Essa palavra mãe é uma palavra muito significativa, né? Mãe tem muitas representações e representações simbólicas daquilo que tem que ser muito bom. Então, essas imagens que apareceram lá para mim, na verdade, é o nosso ideal de mãe. São imagens construídas enquanto mãe. O que é que significa mãe para nós, né? As nossas mães, eu tenho certeza, elas fizeram tudo o que elas puderam de melhor para a gente. Assim como quando vocês forem mães ou quando vocês forem pais, vocês também vão fazer tudo de melhor que vocês puderem pelos seus filhos. Mas a gente erra. Eu fico preocupadíssima de pensar nisso, porque eu tenho 2, estava contando para o Benhor, tenho a Elis de 9 anos e o João de 7. E eu tento fazer o melhor que eu posso por eles. E eu fico danada de saber que eu não vou dar conta de fazer, por mais que eu me esforce, de fazer tudo o que eu gostaria de fazer, né? Que eu gostaria de ser uma mãe muito boa para eles. Eu gostaria de ser uma mãe que conseguisse suprir as necessidades emocionais em primeiro lugar e depois as outras necessidades, né? Eu gostaria de ser uma mãe que não errasse em pontos significativos, e quando a gente é psicólogo, pior ainda, né? Porque daí você fala, ai meu Deus, eu não devia errar logo nisso, né? Então eu queria não errar, e aí eu fico pensando assim, que por mais que a gente tenha a melhor boa vontade do mundo, muitas coisas a gente não vai conseguir fazer enquanto mãe, né? E eu acredito que vocês ainda são bem novinhos, mas que quando vocês olham para trás, vocês já conseguem perceber algumas coisas que as mães de vocês pisaram na bola, ou pisam ainda, né? Porque elas são humanas. E aí o que eu queria trazer para vocês, para a gente começar essa ideia de reflexão sobre, primeiro, o que é ser mãe, né? Porque antes de serem mães, elas são pessoas. E elas têm uma história de vida que justifica elas serem como elas são hoje, né? Que justifica os comportamentos que elas têm. E às vezes, enquanto filhos, é fundamental a gente olhar para trás e perceber isso. E tentar observar, tá, peraí, quem é a minha mãe? De onde ela veio? Como é que foi a criação dela? O que ela recebeu da mãe dela? O que ela recebeu da avó, do pai? Como é que foi o processo dela, né? Com a mãe dela, com a avó, com a família, com os pais, com as pessoas significativas? Porque é isso que ela ganhou, é isso que ela consegue dar para a gente hoje. E o que eu acho fundamental a gente discutir é sobre as representações que a gente faz sobre mãe. Porque quando a gente pensa em mãe, a gente pensa em alguém que abre mão das suas coisas por causa dos seus filhos. Não é assim? E esse troço me castigou tanto, 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 porque eu adoro doce. E meus filhos também, sobretudo pequenininho. E aí eu ganhava um doce diferente, eu falava, cara, não vou comer, eu vou levar porque o João gosta. E ele gosta mais do que eu. E mãe, o que mãe faz? Abre mão das suas coisas. Então, mãe vai guardar esse doce e vai levar para ele. Que raiva, porque eu morria de vontade de comer o doce. Até o dia que eu parei para questionar sobre esse propósito. Né? Porque a gente tem uma ideia de uma mãe que é muito perfeita. E eu posso gostar tanto do meu doce que eu vou comer o doce. Depois eu compro outro para ele, ou ele nem vai ficar sabendo, esse doce é meu. Eu vou comer o meu doce. Hoje me livrei, tá? Como mesmo, o doce é meu, né? Cada um que faça as suas representações. Mas o que eu quero trazer para vocês? Às vezes, nós somos muito duros com as nossas mães, e eu também fui com a minha. Porque eu tinha uma ideia de como a minha mãe deveria ser. E a minha mãe, que eu tenho, deveria encaixar naquela ideia.
A minha mãe, para ser boa o suficiente, ela tinha que cumprir todos os requisitos que os meus conceitos diziam que é, senão ela não era boa. E quando eu comecei a perceber isso, que assim, nossa, eu tenho muitas ideias do que é ser mãe. Eu tenho muita vontade que minha mãe seja desse jeito, mas a mãe que eu tenho é essa. É desse jeito. E não significa que ela é ruim só porque ela não encaixa naquele modelo que eu queria que ela encaixasse. Então, essa é a nossa primeira reflexão, né? Que a sociedade, eu acho, é muito pesada com as mães. Porque a sociedade exige muito que as mães sejam perfeitas, que as mães abram mão das suas coisas, que as mães pensem em primeiro lugar nos filhos, que as mães vivam em função dos filhos, que as mães isso, que as mães aquilo, todas aquelas representações que a gente tem, né? E que bom que muitas vezes nossas mães encaixam em alguma dessas coisas, porque também elas não são assim, né? Tão nada do que a gente queria. Algumas coisas elas encaixam e outras elas não encaixam. E não é por isso que elas são menos. E não é por isso que elas são legais. Porque, na verdade, o nosso papel tem que ser aceitar a mãe que a gente tem. E não querer encaixar a mãe que a gente tem naquele modelo que ela deveria encaixar. E como ela não encaixa, muitas vezes a gente sofre porque ela não é a mãe que a gente queria. Porque a minha mãe deveria ser melhor e ela não é. Né? Então, assim, ser mãe é padecer no paraíso, mas nós temos que entender o que é que significa ser mãe. E nós temos que nos questionar sobre os conceitos que nós temos sobre mãe. E entender que a nossa mãe não precisa necessariamente encaixar naqueles padrões para ela ser boa. Ela é nossa, do jeitinho que ela é. Né? Nós é que precisamos aprender a lidar com elas do jeito que elas são. Ok? Então, vamos lá. E para prosseguir, agora a gente vai falar de ser adolescente, porque a missão que me deram é essa, né? Não, vocês, enquanto adolescentes, não podem deixar a mãe de vocês padecer no paraíso. Então, eu vou pensar assim, então vamos pensar sobre ser mãe e depois vamos pensar em ser adolescente, porque, na verdade, existe um choque aí, né? Então, a mãe, ela quer tudo de bom pra gente, ela espera também um monte de coisa, de acordo com a história dela, com os conceitos dela, com os conteúdos dela, ela espera um monte de coisa do adolescente, do filho dela. Ela também cria um monte de conceitos que ela quer que vocês encaixem lá. E o que é ser adolescente? Difícil? Esta pergunta, já me avisaram que vocês são tímidos, né? Então eu mesmo vou responder, né? Ser adolescente, acima de tudo, é inovador, eu acho. Porque, na verdade, o papel principal da adolescência é se constituir enquanto pessoa. É ser você. Não é? A gente vem lá da infância, que a gente era mandado e obedecia, era assim que era, a nossa cabecinha funcionava bem assim também. O que é autoridade você aceita, recebe e passa adiante, né? Quando chega aqui, a gente está numa construção do ser adulto. Então, a gente está nesse meio do caminho aí. E esse meio do caminho é um caminho que a gente vai ter que se constituir. Então, a gente está inovando, a gente está criando. Eu vou dizer para vocês, a pergunta mais difícil para fazer para adolescente é: quem é você? Então, escreve aí para mim uma redação. Quem é você? É muito difícil, porque, na verdade, eles estão nesse processo de se construir enquanto pessoa, né? Que é o que eu trouxe lá para vocês, ó. A construção da identidade. Então, o que o adolescente está se esforçando num papel social e emocional para responder? Quem sou eu? Então, ele não é mais aquela criança que ele era antes, né? E ele está num caminho de se tornar adulto, mas e daí? Como é que eu vou ser? Quem eu quero ser? Como eu quero ser? Né? O que eu gosto, o que eu não gosto, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos. A gente vai passar por um processo de ser indivíduo, de se tornar alguém. Né? É isso aí que vocês estão passando, pelo que eu estou vendo, já estão mais para o finzinho. Né? E nesse processo a gente vai identificar quais são os nossos valores pessoais e quais são os nossos objetivos de vida. Valores pessoais são muito importantes porque a gente assume tudo que a nossa família nos deu até certo ponto. A gente vem,
É ótimo, você trabalhar com criança de 8 anos é a coisa melhor que tem, sabe por quê? Não, mentira, adolescente eu também adoro. Mas vou dizer por que é bom até 8 anos, 9 anos. Porque o pensamento deles é concreto. Se você falar, não estaciona naquela faixa amarela porque é proibido. Eles não vão estacionar porque é proibido. O adolescente não é mais concreto assim, ele já é abstrato. Ele pensa, ele filosofa, ele acha que só ele que está pensando, que está raciocinando, aí ele acha que ele é o mais inteligente porque ele está conseguindo pensar, e olha que legal. E é super legal, porque a mente evolui cognitivamente, a nossa mente passa de uma mente concreta para uma mente abstrata. Então, ele vai falar assim para você, não, ó, rapidinho, se você não demorar nada, se você parar só um pouquinho, você pode parar na faixa amarela, porque vai ser rápido. Mas você não pode parar na faixa amarela, não é? Mas o adolescente consegue dizer assim, ele flexibiliza, ele fala, não, vai lá, só vai parar para a pessoa descer? Para, vai, não tem problema não. Ou então, não, é rapidinho, só vai entregar o negócio ali e voltar, nem vai passar a polícia. Pode parar, né? Então, aí eles começam a flexibilizar os conceitos. Isso é super legal, isso é uma capacidade cognitiva evoluída. E é isso que faz a gente pensar, raciocinar, ser crítico, debater, que eu tenho certeza que vocês são. Então, o que acontece? Começam a acontecer os problemas, que não são problemas, né? Fazem parte da adolescência. A partir daí, por quê? Porque, então, tudo aquilo que a gente recebeu da nossa família agora, a gente não vai receber mais como aquelas crianças de 8, 9 anos recebiam. Falou, água parou, beleza. Por quê? Porque o adolescente tem uma capacidade de pensar que é abstrata, então ele questiona. Mas peraí, por que isso não é certo? Mas peraí, eu não acho justo. Não, mas peraí, isso você está infringindo o respeito da outra pessoa por causa disso. Ou seja, eles relacionam as coisas, eles articulam, eles criticam. E tudo isso acontece porque o cérebro deles amadureceu, desenvolveu, evoluiu. Só que aí a gente tem problemas. Por quê? Porque é aí que eles batem de frente com os pais. Entendeu? Entenderam onde é que eu quero chegar? Então, aí eles pensam por eles mesmos. Então, eles acham, aí os pais ficam doidos. Eu adoraria falar isso para a mãe de vocês. Eu ia falar assim, porque eu falo, quando eu vou dar palestra para mãe de adolescente, eu falo, calma. Eles precisam disso. Porque eles estão se firmando enquanto pessoa. Eu sou assim, eu penso assim, eu acho isso lógico, eu acho isso justo. E é fundamental, né? Mas elas vão dizer, não, peraí, até aqui você vai, daqui para lá você não vai mais. Aqui na minha casa é assim, não é? Assim que eles falam. Aqui na minha casa é assim, né? Então, se você quiser ir, só depois, quando você sair da minha casa, aí você vai poder fazer. Então, o que acontece? A gente também precisa desses limites, né? Nós precisamos, é saudável, e o adolescente precisa também ver que até um certo ponto ele vai, por mais que ele argumente, que ele pense que o raciocínio dele seja ótimo, tenha lógica, coerência, mas tem alguns limites que a gente vai ter que obedecer. Então, olha como que é legal, né? A gente vai se desenvolvendo, a gente vai firmando os nossos valores, mas isso, em alguns momentos, vai entrar em xeque com aquilo que a nossa família propõe, com aquilo que as pessoas que são responsáveis por nós também propõem, né? E aí é que a gente vai ter que ter a sabedoria, tanto os pais vão ter que ter a sabedoria deles, quanto vocês a de vocês, para fazer escolhas saudáveis, para escolher o que é melhor para vocês e não deixar nem a mãe nem o pai padecer no paraíso, né? O que mais que é fundamental dessa idade? Os nossos objetivos de vida. Quanto mais para o finalzinho da adolescência, mais a gente vai ter clareza sobre isso. Tá, o que eu quero para mim? O que eu vim fazer aqui? Para quê? E, gente, essas perguntas são fundamentais a gente responder. Eu que atendo adolescente, eu vejo que quanto menos eles têm a noção da missão deles na vida, na Terra, do porquê que eles estão aqui, seja qual for a missão que você achar que é a tua missão, mas que faça sentido na sua vida, menos adoecimento emocional vocês vão ter. Que os adolescentes que pensam em se matar, que pensam em sumir, que se cortam, são pessoas que não conseguem encontrar
para eles lógica de viver. Um porquê, um motivo. Então, nessa nossa constituição, enquanto pessoa, a gente precisa se apegar nas coisas que fazem sentido na nossa vida e escolher, porque senão o negócio não é mágico, assim, tá, então eu vim aqui para quê? Não, é assim, pare e pense o que é que você gosta de fazer, para o que é que você quer se determinar, o que é que você quer que a sua vida faça sentido, né? São escolhas conscientes, racionais. Pode passar. E aí, então, o adolescente vai conseguir fazer isso que é super importante, que é a definição de um conjunto de valores e normas pessoais. No finalzinho da adolescência, a gente já consegue pensar sobre a gente já escolhe os nossos valores pessoais, a gente já escolhe as nossas normas, que normas nós vamos seguir, que normas nós não vamos seguir, e aí a gente começa a sair da adolescência. Né? Então, quando a gente já passou essa fase de crise, de revolta, a gente começa a ser nós mesmos. E esse é o caminho. Então, é super natural. Vocês vão fazer isso. Então, vocês vão, às vezes, bater de frente, vocês vão brigar, vocês vão confrontar com os pais. Mas é um caminho natural. Só que não é porque é natural que a gente vai, então, ser livre, fazer o que quiser, o que der na telha, porque a Ana falou que é assim mesmo. A gente pode fazer isso de duas formas. Uma forma é sem a menor preocupação e viver loucamente o que a gente quiser viver. Outra forma é uma forma saudável, coerente, responsável e que vá nos levar para algum lugar. Essa forma saudável e coerente, eu entendo, implica também num cuidado com os nossos pais e numa retribuição a eles por tudo aquilo que eles fizeram para a gente. Né? As pessoas que cuidaram de nós, as pessoas que são importantes na nossa vida, mesmo que nesse período a gente vai bater de frente, vai ser difícil o nosso relacionamento, é importante a gente pensar que a gente precisa retribuir para eles tudo aquilo que eles fizeram por nós. E que quanto melhor as nossas escolhas, as nossas decisões, mais saúde emocional para nós e para eles. Eu entendo que a proposta disso é que vocês pensem na saúde emocional das suas mães também. Né? Porque às vezes o nosso comportamento faz o outro adoecer. Então, pensar em escolhas saudáveis, pensar em formas saudáveis de evitar o conflito. Eu posso me posicionar de uma forma melhor, né? Sem brigar, ou até às vezes a gente discute, mas de uma forma saudável. Vamos lá? Aí eu só queria dar esse apêndice. A importância dos amigos nessa fase é fundamental. Fica à vontade. Que pena, fica à vontade. Por que os amigos são tão importantes? Porque já que a gente fica tão diferente do nosso contexto familiar, a gente precisa arrumar outras pessoas que são iguais. Outras pessoas que pensam com a gente. Porque eu sozinho sou fraco, mas quando eu me junto com outra, a gente fica forte. Aí nós dois a gente pensa do mesmo jeito. Né? Então, os amigos são fundamentais para a gente se afirmar enquanto pessoa, porque daí ele pensa igual e ele fala, é isso mesmo, você está certo, não, vai lá, você está certo. Aí você fala, uau, alguém pensa como eu. Aí eles são as melhores pessoas do mundo, né? Aí você fala, gente, como eles são bons, que bom que eu tenho. Né? Então, amigos são importantes nesse momento da nossa vida, por causa disso, que a gente precisa se autoafirmar e a gente precisa do que é igual nesse momento, né? Para ter mais força. Pode passar. E aí, então, nós vamos ter o confronto de duas realidades de vida, a nossa e dos nossos cuidadores, da nossa mãe, que eu botei aquela com a carinha bem brava lá, que eu quis fazer de propósito, porque o que é, né? Ela, daquele jeito que a gente falou, ou o pai, ou quem vocês pensarem, né? Com a realidade deles, com os princípios dele, com a história de vida deles e com tudo aquilo que eles sonharam para nós. E nós, enquanto adolescentes, afirmando enquanto pessoa. Quem eu sou, o que eu quero, o que eu penso, para onde que eu vou. E que muitas vezes vai ser contrário mesmo. E daí, provavelmente, a gente vai ter problemas, que é o que todo mundo chama, né, de adolescência, fala aborrecência. Eu detesto que fale isso. Eu falo, aborrecência não. Vocês que quando não entendem o que é adolescência, falam aborrecência, mas na verdade não é. Quando a gente entende a lógica, não fica tudo muito claro? Você fala, então é por isso. Eu preciso ser alguém, eu preciso me posicionar enquanto pessoa. Então, pronto.
né? É legal enfrentar, se posicionar, defender sua opinião. É isso mesmo, está constituindo o teu modo de ver, o teu modo de ser no mundo, né? Mas aí a gente vai ter esses confrontos, né? Pode passar. Como resolver os conflitos? Isso aí é para tudo na nossa vida. Esses princípios são princípios de saúde emocional. Hoje a gente está falando das mães, mas a gente deve usar isso para todos os relacionamentos, né? Primeiro, flexibilidade. Entender que o nosso ponto de vista não é o correto sempre. Entender que eu posso ter um ponto de vista e achar que o meu ponto de vista está certo, mas que o outro tem o ponto de vista dele e que para ele aquele ponto de vista também está certo. Então a gente não está discutindo qual é o mais certo, né? Mas a gente vai ter que chegar num acordo dentro disso. Um dos princípios de saúde emocional é flexibilidade. Eu gosto sempre de falar isso e coloca isso na cabeça de vocês, que isso vai ajudar vocês muito para o resto da vida. O que é flexibilidade? É a minha capacidade de mudar o meu ponto de vista de acordo com as situações. Então, aquelas pessoas que são os que a gente chama de mais cabeça dura, a tendência é que eles tenham mais problemas emocionais. Porque quanto mais saúde emocional, quanto mais eu consigo ver o lado do outro, entender o lado do outro, não significa que eu vou concordar com tudo que o outro fala. Significa que eu vou entender o outro. Significa que eu vou compreender o lado dele. Eu não concordo com você, eu não acho que isso aí está certo, mas eu entendo o que você quer me dizer. Mas eu entendo o seu posicionamento. Né? Então, flexibilidade. Saúde emocional, que é saber lidar com as nossas emoções, né? E entender que às vezes a gente vai ficar com raiva mesmo, e que faz parte ficar com raiva, e que tudo bem ficar com raiva, né? Eu sempre falo assim, que todos os sentimentos, todas as emoções, elas existem, que é para a gente sentir. Não tem nenhum que é proibido. A gente que rotula que uns são bons, outros são ruins. Então, inveja, raiva, culpa, ciúme, não pode. Porque são sentimentos ruins. E não é verdade. Todos existem. E eles são para nós sentirmos e nós vamos sentir. Se a gente disser que a gente não pode sentir, a gente já está fazendo mal para a gente, porque a gente sente. Né? Mas o que a gente precisa fazer então? Só entender o que significa sobre mim naquele momento. Eu estou com muita raiva, mas eu eu entendo. Porque eu queria muito tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu expliquei para minha mãe, eu dei os melhores argumentos, mas ela falou que não. Mas ela é injusta, ela é isso, ela é aquilo, vocês sabem, né? Ok, eu vou ficar com raiva. Mas aí, se eu xingar a minha mãe, se eu desrespeitar, se eu fugir de casa, isso não é legal. Então, significa o quê? O que é saúde emocional? É eu entender os meus sentimentos. Entender porque eu estou sentindo isso agora. Mas pensar qual é a melhor forma de eu lidar com isso. Às vezes, não vai ter o que fazer. Porque às vezes você já argumentou, você já falou tudo que você podia, não deu certo. O que você vai fazer? Só ficar com raiva e esperar passar. Respira. Respira, não tem o que fazer. Né? Mas até eu não ter que fazer e esperar passar é mais saudável do que eu responder, do que eu bater a porta, do que eu sair escondido, sei lá. E aí é padecer no paraíso, né? Coitada das mães, dá vontade de fazer isso, né? Eu já fiz. Mas não sigam o exemplo, né? Ela nem vai saber. Ela nem vai saber, descobre tudo depois, né? Tolerância, né? Que é paciência para esperar tanto o outro quanto às vezes o nosso tempo mesmo, como nisso que a gente está falando agora, né? O nosso tempo de que, espera um pouquinho que passa, né? Empatia, que é isso de olhar o lado do outro, de entender os sentimentos dos outros. A gente precisa muito de empatia para lidar com as nossas mães. Porque às vezes a gente não entende o sentimento delas, né? A gente não entende o que aquilo representa para elas, a gente fica focado muito na gente, muito. E a gente precisa às vezes parar, respirar e conseguir sair desse foco em nós e dar um pouquinho o foco nelas. De o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, por que ela é assim na história de vida dela, né? E respeito. Respeito é fundamental, porque algumas coisas a gente não vai poder fazer, nem articular, independente de qualquer coisa, nós sempre vamos ter que respeitar, né? Então, como eu falei para vocês, isso aqui são dicas gerais de saúde emocional para a gente resolver qualquer conflito, né? Não só com a nossa mãe. Pode passar. E aí, então,
algumas dicas. Compreender o ponto de vista e os conflitos do outro, né? Stephen Covey, se eu não me engano, que é o autor daquele livro Os 7 Hábitos, ele fala uma coisa que me ajudou muito. Muitas coisas que ele fala me ajudou, né? Na verdade, eu gosto muito daquele livro. Ele disse assim, que para a gente ter bons relacionamentos, a gente precisa primeiro compreender, depois buscar ser compreendido. Eu não sei vocês, mas eu, no meu egocentrismo todo, eu sempre quero ser entendida primeiro. Tá? Quero que me entenda. Porque eu tô falando. Porque eu quero desse jeito assim. Tô nem aí pro que o outro pensa. Eu quero que o meu problema seja resolvido, né? E quando eu li lá, aquele cara falou comigo, o Covey, sei lá o nome dele, falou muito comigo. Que ele falou, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Porque quando a gente entende a lógica do outro, a gente vai entender que talvez nesse momento ele não vai conseguir me entender. Talvez depois eu vou ter que usar outros argumentos, né? Então, entender, fugir um pouquinho de mim, mas também olhar para o outro. E aí o segundo passo, que não vamos só ficar entendendo, né? Você vai entender o outro, beleza, você vai tentar pensar, né, a situação que o outro está vivendo, mas você vai, como eu sei que vocês com certeza vão, tentar articular com sabedoria os seus conceitos e os seus pontos de vista. Então, vocês têm todo o direito de articular o que vocês pensam, de falar, de se expressar, mas vocês precisam saber fazer isso de forma adequada, saudável, coerente, né? Porque se eu fizer gritando não adianta nada, se eu fizer xingando não adianta nada, né? Se eu também só compreender o lado do ponto de vista deles e ficar quieto, porque, nossa, ele tem razão, melhor eu ficar quieto, deixa pra lá, isso também não é legal. Eu preciso conseguir me posicionar, defender a minha ideia, mas isso eu tenho que fazer com sabedoria, saber fazer, né? Pode passar. Como que você tem se comprometido? Então, a partir de tudo isso que a gente pensou, né, entendendo por que nós temos os conflitos com os nossos pais, entendendo que é fundamental o nosso posicionamento, o nosso crescimento, agora as nossas ideias, né, essa coisa boa que a gente está tendo de articular os pensamentos, de criticar, refletir, comparar. Nós temos que ter valores e princípios sólidos que nos ajudem. Muitas vezes, nessa fase, a gente acaba indo para muito longe daquilo que os nossos pais nos ensinaram. Mas depois que a gente passa disso, a gente sabe que muita coisa a gente volta, né? Aquilo que ficou ensinado mesmo, que faz parte da nossa vida, que nos constitui enquanto pessoa, muitas coisas a gente volta. Mas eu queria aproveitar esse momento com vocês para fazer algumas perguntinhas para vocês pensarem sobre elas, né? Quais os seus valores? Queria que depois vocês respondessem isso para vocês. Não precisa ser para mim, não. Mas que vocês pensem sobre isso, né? O que é importante para vocês nessa vida? Né? Quais são os seus valores? Quais são as ideias que vocês defendem porque vocês acreditam? Né? É isso que eu disse. Assim, quando a gente tem valores, quando a gente entende a nossa missão, a gente tem um porquê estar aqui, isso já é saúde emocional. Isso já nos ajuda de uma forma significativa, né? E aí, gente, não tem que ser nada mirabolante, não, tá? Porque às vezes a gente pensa que a nossa missão tem que ser uma coisa que veio, assim, como a iluminação e entrou. Não, uma coisa que é construída no nosso dia a dia. Tá, o que você gosta de fazer? O que é importante para você? Como você queria ser avaliado pelo outro? O que você queria que o outro olhasse em você e admirasse, né? Quais são as coisas que para você são mais importantes? Que daí já entra na outra pergunta. Qual a sua missão? Quais os seus sonhos para o futuro? E como você tem construído tudo isso? Então, olha, a gente vai pensar, né, em quem nós somos, o que a gente sonha, e depois a gente vai pôr o pezinho na realidade e falar assim, tá, você está construindo tudo isso? Como? Porque é super importante sonhar, e sonha mesmo, sonha longe, sonha alto, né? Sonha, mas aí pare e pense, e hoje? O que eu estou fazendo hoje que está me levando para esse caminho? Se eu não estou fazendo, ou se eu acho que eu não estou fazendo, eu posso começar a fazer, né? E isso dá muito sentido para a nossa vida, tá? Então, acho que se a gente pensar em tudo isso, olha, a gente já não vai estar deixando nossa mãe padecer no paraíso.
né? Porque, olha só, se a gente tiver valores com os quais nós somos comprometidos, se nós entendermos qual é a nossa missão, qual é o nosso significado nessa vida, né? Se a gente tiver sonhos e correr atrás dos nossos sonhos, a gente já está num bom caminho. Pode passar. Terminando, toda relação é troca. Os adolescentes chegam para mim lá no consultório e só falam assim: minha mãe não fala comigo, minha mãe não me dá atenção, minha mãe só reclama da mãe, né? Aí eu viro para eles e falo assim: como é que você está tratando ela? Você fala com ela? Você dá atenção para ela? Você dá carinho para ela? Não falo mais nada, eu só digo assim: tá explicado? É troca. Observem vocês, né? Porque aquele amigo mais chegado é o amigo que você chega e conversa e gosta e fala, e ele também chega, conversa e fala, e é assim. Aí com o outro que você já não fala muito, ele também não fala muito com você. Você já não liga muito para ele, também não te liga muito. Você já não chama ele para sair, ele também não te chama para sair. Relacionamento é troca. Então, a partir disso aí, eu perguntei: o que você tem oferecido à sua mãe? Ao invés de ficar criticando a sua mãe, pensa no seu cuidado com ela. O que você tem feito por ela? O que você tem feito para se relacionar com ela, para cuidar dela, para demonstrar carinho, para demonstrar afeto, para demonstrar que a gente pode conversar sem brigar, né? Para demonstrar que vocês entendem o lado dela. Porque a gente quer que ela entenda o nosso, né? Mas será que a gente está entendendo o lado dela? Sua missão é mudar o mundo. Comece fazendo isso no seu ambiente familiar. Ok? Pequenas coisas, pequenos passos. Quando a gente melhora a nossa relação, quando a gente melhora o nosso ambiente, a gente já contribui para um mundo diferente. E eu entendo que vocês que estão aqui fazendo parte desse projeto tão bonito, vocês têm uma missão muito bonita, né? Não é por acaso que vocês estão aqui. Com certeza vocês já têm uma significatividade, vocês já representam pessoas, as pessoas escolheram vocês para estarem aqui porque elas acreditam em vocês. Né? Então, hoje, a chamadinha é assim, ó, como é que vocês estão cuidando da mãe de vocês? Tá? E vamos pensar nisso, que mudando a nossa relação, no nosso ambiente familiar, a gente vai, com certeza, contribuir para mudar o mundo. Logo após a palestra, os deputados apresentaram as suas reivindicações utilizando a tribuna. A primeira a falar foi Natália Braga. Ela comentou os recentes cortes na educação pelo governo federal. Primeiro, eu quero deixar uma questão com vocês, para que vocês pensem um pouco. Educação é gasto ou investimento? Pelo meu ponto de vista, educação é investimento. Porque de onde vêm os medicamentos, as vacinas, as novas formas de construirmos pontes, casas, prédios, de onde vêm as inovações na justiça, na segurança pública, de onde vêm nós, jovens, que nos formamos no ensino básico, no ensino médio, e de onde vem tudo o que nós somos. Para nós sermos o que somos, nós precisamos da educação. Realmente a educação é um gasto? Ou a educação é um investimento? Para o governo, a educação é um gasto. E para eles... E para eles, além de ser um gasto, é um gasto desnecessário. Nós conseguimos enxergar isso a partir do momento que o presidente e os seus ministros decidem tornar público o fato de que eles acham que os gastos com a educação no país estão exagerados. Será que, se pegarmos outros países muito mais desenvolvidos do que o Brasil, os gastos com a educação deles é igual, inferior ou superior do que o nosso? Novamente, torno a falar: gasto ou investimento? E ainda, eles decidem, o presidente, o ministro da Educação, o ministro da Economia, decidem se unir e cortar 30% das verbas e das universidades federais do país. Inicialmente, eles cortaram de 3%, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade de Brasília e da Universidade Federal da Bahia. E a desculpa deles era que estava acontecendo balbúrdia na faculdade, que a faculdade não estava cumprindo com o seu papel de ensinar, de trazer estudo, e que elas não estavam sendo úteis à sociedade. Essas não são palavras minhas, são palavras do presidente. E que essas faculdades deveriam fazer a lição de casa se quisessem ter as verbas de volta.
Poxa, que lição de casa. A UNB é uma das faculdades melhores colocadas no ranking do próprio MEC. Uma das únicas que atingiram a nota máxima. A UNB não está bem colocada no ranking? De que ranking eles estão falando? A Universidade Federal Fluminense também é uma das melhores colocadas no ranking IGC feito pelo MEC. Em qual ranking eles estão vendo que essas universidades não promovem educação, que essas universidades não estão sendo úteis para o país, visto que as maiores pesquisas do país saem delas? E os institutos federais? São de suma importância para a educação, para a graduação dos jovens brasileiros. E também estão cortando verba? Aí, como se não bastasse, parece que por castigo pelos jovens, pelos alunos dessas faculdades e muitos outros jovens do país terem reclamado, eles foram lá e falaram: então vamos cortar de todas as universidades, vamos cortar de todos os institutos federais. Quem também falou foi o deputado Patrick, o primeiro secretário da mesa diretora. Para ele, é muito importante que a juventude debata os anseios para o futuro. Nós jovens, na sua grande maioria, continuamos com os mesmos interesses dos jovens de 15 anos atrás. Como, por exemplo, apresentamos alto interesse de consumo, mas pouco de nós nos preocupamos com os temas política, sociedade, solidariedade e a coletividade, e com isso nos esquecemos de dar a nossa contribuição com o novo rumo que o nosso grande país precisa tomar. Temos preocupação elevada com o nosso futuro profissional. Usamos a internet como principal meio de informação, porém demonstramos pouco gosto pela leitura e principalmente pela política. O lazer e o entretenimento é a outra grande preocupação de nossa faixa etária, e ao demonstrarmos muito interesse por sair com os amigos, dançar, ouvir música e desfrutar da natureza, nós esquecemos do principal, o nosso futuro, o futuro da nação. Cabendo aqui agora uma indagação: o que temos realizado para mudar essa realidade? O ambiente e o momento atual tornaram-se mais exigente e competitivo, alterando os conceitos de solidariedade e coletividade. Temos atuado de forma individualista e não nos percebemos como parte de todo mundo, deixando a solidariedade e a coletividade em um segundo plano. Assim, percebemos que nós somos todos muito parecidos com a relação aos interesses em política e sociedade, ou solidariedade e a coletividade, qual, de uma forma geral, temos demonstrado que o nosso interesse pelo assunto é muito baixo. Precisamos mudar essa situação. Nobres pares, senhoras e senhores, vamos nos esforçar e darmos a nossa contribuição, porque o futuro do nosso Estado e da nossa nação precisa de nossa participação, agora já e sem desculpas. E encerrando esta sessão, o convidado foi o estudante do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Lohan Fernandes. Ele teceu algumas críticas ao evento de comemoração dos 10 anos do Instituto. Há algumas semanas, ocorreu um evento de comemoração de 10 anos do IF, lá no Instituto Federal, no campus Campo Grande. E esse evento já tinha ocorrido o ano passado, porque foi o ano passado que se comemorou o ciclo de 10 anos da criação dos institutos federais aqui no Brasil. E aí, nesse evento, nós tivemos acesso a um documento que estava descrito os custos que foram o evento de mais ou menos 2 horas que ocorreu no campus. E os custos foram muito altos. Então, nós, estudantes e Grêmio, nos indignamos quanto a isso. Por quê? Porque lá nós temos muitas semanas de ciência e tecnologia, semana do meio ambiente, semana de arte e cultura. E aí, nessas semanas, não são destinadas tanta verba quanto foi para esse evento. E esse evento não foi de pouco tempo e não foi voltado totalmente para a comunidade interna, e sim mais como representatividade. Nós acreditamos que os eventos institucionais internos têm muito mais importância do que esses eventos comemorativos, porque eles instigam os alunos a pensar, eles instigam os alunos a promover a cultura e promover a ciência em todas as áreas da vida. Então, a gente fez um ato que foi levantar das cadeiras e sair, até porque já tinha encerrado o período de aula, e se retirar, sem fazer barulho, sem fazer bagunça, apenas nos retiramos. E acreditamos que isso foi de muita importância, porque nós, depois, nas nossas mídias sociais, falamos pelo que estávamos lutando. Lá no Instituto, nós não temos uma quadra coberta. Nós também temos muita inundação, alagamento.
E, além disso, nós não recebemos merenda e não possuímos um refeitório. Isso eu acho que atrapalha muito na vida estudantil, visto que é de garantia do estudante para uma boa qualidade de ensino, que tenha isso que é básico. Então, nós nos indignamos por isso, por não ter coisas básicas e estarem fazendo um evento de comemoração gastando muito. Foi, em média, R$8.000 para o evento. E para o evento da Semana do Meio Ambiente, que vai ocorrer esse ano, vai ser R$2.000. Então, a diferença é muito grande. E o evento foi de 2 horas. O evento da Semana do Meio Ambiente vai ser uma semana inteira. Venham conhecer o Parlamento Jovem Sul-Mato-Grossense, um local onde nós jovens temos espaço para participar efetivamente da política, mostrar os nossos anseios, mostrar as nossas necessidades e pedir, trabalhar, correr atrás para que tudo que nós precisamos efetivamente aconteça e que a nossa sociedade seja cada vez melhor, tanto para nós jovens quanto para todos os outros sul-mato-grossenses.